Nosso tema, a felicidade não é deste mundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Temos que ter o conceito de felicidade. A felicidade para o mundo material consiste na qualidade ou estado de feliz. Ventura, contentamento, bom êxito, sucesso, sorte, congratulações. Nós vemos que o conceito pelo mundo material é um conceito ligado à nossa vida terrena. Mas, quando nós falamos de felicidade, felicidade é uma coisa mais profunda. De acordo com Joana de Ângeles, é você atingir um estado de plenitude total. Né? Aí nós vamos a alguns conceitos interessantíssimos. O conceito, por exemplo, de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus Cristo nos recomenda o que para sermos felizes? Prática do amor. Prática do amor. Mas esse amor é um amor profundo, verdadeiro, cheio de nuances que nós ainda não temos nem a capacidade de perceber. Ele recomenda o amor a Deus, aquele Deus que é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Amor a si próprio primeiro. Quem não se ama, não ama nada, nem não ama ninguém. Então você tem que ter o amor a si próprio. E amar ao próximo. O amor ao próximo, meus irmãos, é uma coisa que envolve, por exemplo, a caridade, a justiça social. Quando nós pensamos em termos de Chico Xavier, nesse livro aqui, Doutrina Viva, foi psicografado por Carlos Bacelli, e Mensagens de Chico Xavier, ele nos diz o seguinte: o amor dentro de casa, no seio da família, no convívio social, de povo a povo, de nação a nação, sem separações, sem fronteiras, sem fanatismo religioso, sem interesses mesquinhos. Amor à natureza, plantas, animais, rios, oceanos, amor incondicional, sem limites. Quando nós atingirmos esse ponto de amor, o que é que vai acontecer com o nosso espírito? Ele vai evoluir. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros que nós mais trabalhamos no Centro Espírita, ele nos diz o seguinte, que nós vamos começar a ter um magnetismo direcionado aos planetas de regeneração. O planeta de regeneração é um planeta onde já não existe tanta necessidade de sofrimento e tanta necessidade do mal. Ora, se não existe necessidade de sofrimento e necessidade do mal, nós seremos aquele que, meu Deus do céu, vamos nos integrar aos nossos irmãos de uma forma que realmente nos sintamos bem. Quando nós nos encontramos comigo, nós trocamos energias. Já aqui na Terra nós fazemos isso. Imaginem um mundo de regeneração. Nós vamos sentir muito mais profundamente essa necessidade de nós nos amarmos de verdade, de nós patrocinarmos a felicidade um do outro. Isso é que é importante, meus irmãos, nós não ter sofrimento. Agora, nesse livro também de Chico Xavier, ele nos fala o seguinte: o mundo sem amor, o amor que Jesus nos ensinou, é um mundo onde a vida cada vez mais se inviabilizará. A humanidade, em todos os tempos, quando se afasta do amor verdadeiro, caminha para o caos. E realmente é isso. Quando nós nos afastamos das leis de Deus, que são as leis do amor, Deus é amor, nós vamos ver o seguinte: nós caminhamos para a guerra. O que é a guerra? A guerra é você, sem amor no coração, sem o amor no coração, o que é que a gente se torna? O ódio engendrará a guerra, a injustiça social, a corrupção, a degradação moral da criatura, um verdadeiro suicídio moral.
Quando nós não temos amor no coração, o que é uma guerra? Uma guerra é uma nação querendo superar a outra. Em quê? Em recursos naturais, né? Petróleo, diamantes, águas, enfim, todos os recursos que são naturais e que foram doados a Deus para todos, meus irmãos. Quando a gente pensa nesse sentido, nós vemos o seguinte, que o homem que caminha para a guerra é um homem que está totalmente sem amor. O amor deixou de existir no seu coração. Mas, vamos adiante. Aí vem a confirmação de Kardec. Vamos recordar que Kardec, nos trouxe, em abril de 1857, o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós temos a confirmação de tudo isso que nós estamos falando aqui, ligado ao Evangelho de Jesus, porque relembremos também que a doutrina espírita é a terceira revelação da lei de Deus, né? A primeira foi Moisés, a segunda é Jesus, e a terceira a doutrina espírita, que se propõe a desvendar de forma profunda, verdadeira, essencial, as coisas do nosso espírito. E nós vemos o seguinte, no Livro dos Espíritos, só para a gente dar uma resumidazinha rápida, pergunta 893, nós temos virtudes e vícios. Ali está escrito o seguinte, que a caridade é a maior de todas as virtudes. Ora, meus irmãos, se a caridade é a maior de todas as virtudes, nós temos que praticar caridade. Mas praticar caridade de que forma? Nós temos também no Evangelho definições, no Livro dos Espíritos, sobre a caridade material e a caridade moral. A caridade material consiste em você dar alguma coisa a alguém, né? Isso aí pode ser alimento, pode ser roupas, pode ser, seja algum bem material que você pode proporcionar a alguém da sua família, ou não, né? Alguém que seja dos seus amigos, ou de acordo com a recomendação de Jesus, o que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que você está fazendo, mas nós temos que trabalhar com caridade também espiritual. E aí nós vamos para a questão da mediunidade, das reencarnações passadas, meus irmãos, que nós trazemos conosco, esses conflitos às vezes duradouros, que precisam de ajuda. E essa ajuda, essa caridade, é a chamada caridade espiritual ou caridade moral, onde nós pegamos um companheiro que está sentindo ódio, que está exigindo de nós a compensação de alguma lei moral que nós desfazemos, nós podemos ter roubado, podemos ter matado, podemos ter infelicitado famílias, nós podemos fazer uma série de coisas que está na nossa grade espiritual ainda hoje, meus irmãos. É só você observar qual a sua reação quando alguém lhe ofende, qual a sua reação quando alguém lhe xinga. Quando você é maltratado, o que é que você pensa da pessoa que está lhe maltratando? E aí você vai ver o seguinte, que mesmo hoje, você ainda tem resquícios desse seu passado pouco recomendável para o desenvolvimento espiritual. E nós estamos aqui exatamente para proporcionar o desenvolvimento espiritual nosso, e de todos aqueles que estão nos acompanhando na reencarnação, todos eles, encarnados ou desencarnados. E nisso consiste a caridade, você proporcionar meios de evolução para todos os espíritos que estão no seu caminho espiritual. E o Jesus foi categoria nessa questão. Amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos maltratam, que vos odeiam, e orai, se dedicar em energia a todos aqueles que lhe ofendem, que lhe maltratam, que são seus inimigos, porque eles são o testemunho da nossa melhora moral. Eles são o testemunho da nossa melhora moral, meus irmãos. Então nós temos que estar atentos para essa questão dessa caridade mais completa. E na pergunta de 920 a 922, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte:
Nós não temos condição de ter a felicidade plena aqui na terra. E ele diz que não, porque nós temos uma felicidade relativa, momentos de felicidade. Ora, meus irmãos, se nós temos momentos de felicidade aqui, então nós podemos ser felizes na terra. De que é que depende a nossa felicidade na terra? Do cumprimento da lei de Deus, meus irmãos. Essas leis de Deus que nós tanto corrompemos, né? Por que é que a gente sofre? Qual o motivo do nosso sofrimento? Nós sofremos porque estamos indo de encontro a alguma lei de Deus, e leis de Deus que são muito mesmo, meus irmãos, fixas e de todos os tempos. Nós não temos como mudar uma lei, por exemplo, a lei do roubo, por exemplo, não furtarás. Onde quer que você vá na face da terra, ou em qualquer outro planeta, você vai estar sempre às voltas de que roubar é um crime, né? Onde quer que você vá, nos nossos planetas, nos nossos países, nos nossos municípios, nas nossas visitas, matar é crime, meus irmãos. E para isso existem, né, as leis materiais, as leis humanas, né, são leis humanas e leis divinas. Existem as leis humanas, que são os códigos, né, Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código não sei o quê, para que você tenha o seu limite. A sua felicidade deve ir até o limite da felicidade do outro. No momento em que você começa a proporcionar infelicidades, você está indo de encontro às leis de Deus. E cada vez que nós vamos de encontro à lei de Deus, meus irmãos, nós vamos estar sofrendo as consequências das nossas falhas. E nós vemos, em forma prática, né? Nós vemos isso aí na prática diária, meus irmãos. Quem é que não se sente feliz com o sorriso de uma criança? Quem não se sente feliz com um abraço, mas aquele abraço generoso, que agora nós não estamos podendo dar, né, por causa do coronavírus, mas aquele abraço generoso que a gente recebe de energia dos nossos amigos logo cedo, né? A colaboração dos amigos aqui, por exemplo, eu estou com o Tarcísio, que está fazendo a caridade de fazer uma gravação comigo, porque eu sou ignorante, não sei fazer, certo? A caridade, por exemplo, de Sandra. Sandra é a nossa estrela aqui no centro, é aquela pessoa que faz todas as coisas que nós ainda não aprendemos a fazer, né? Ela faz, ela ajuda, ela cobra, ela patrocina. E olha, esse trabalhozinho que eu estou fazendo aqui, eu agradeço a ela pelo estímulo, porque eu realmente estou desanimado, preguiçoso. Eu estou aquele espírito que eu sinto vergonha de mim mesmo, né? Mas, olha, são fases. O mesmo acontece com a nossa felicidade, meus irmãos. São fases evolutivas. Os jovens se sentem bem em estar lá no meio dos jovens patrocinando aquelas festas horrorosas, cheias de tóxico, cheias de não sei o quê, mas eles estão felizes ali, é um momento de felicidade deles, né? Nós temos também a felicidade dos ricos. Os ricos estão felizes quando estão, né, abarrotados de dinheiro e às vezes sem saber como aplicar esse dinheiro, né? Dinheiro que poderia ser aplicado na sua felicidade, no desenvolvimento humano, que não são aplicados porque às vezes eles acham que são donos do mundo. Nós temos a felicidade dos corruptos, achar de onde tirar o máximo possível, embora, né, possa trazer sofrimento humano, por exemplo, a falta de remédio, a falta de escolas, porque esse dinheiro que se retira de recursos públicos são dinheiro perigosos que podem transformar você em um criminoso. E que no Brasil nós temos tido diversos criminosos com recursos públicos, mas ainda existem aqueles que insistem, meus irmãos, insistem porque é como eu estou dizendo a vocês, depende do nosso estágio de evolução, a nossa felicidade. Existem aqueles outros que acham que a felicidade está naquele trio, né? É juventude, dinheiro e beleza. Tudo isso passa, meus irmãos. Tudo passa sobre a terra. Isso aí quem nos disse foi Zé de Alencar no livro Iracema, né? Na última frase diz, tudo passa sobre a terra. É um planeta de expiação e prova, meus irmãos. E nós, sendo filhos de Deus, sabendo disso, sendo espíritas, meus irmãos, o espírita sabe tudo isso nos foi dado por Kardec,
de graça, para que a gente soubesse valorizar, meus irmãos, o sorriso, valorizar a alegria, valorizar o abraço, valorizar as coisas simples que Deus nos deu, como os nossos filhos, meus irmãos, essas criaturas que vieram para nós, para que a gente cuidasse, e que nem sempre nós temos sucesso, meus irmãos, porque nós somos espíritos em evolução também, e precisamos, principalmente de Deus, meus irmãos, aquele nosso Deus, inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, necessita nos perdoar, porque nós às vezes falhamos, e falhamos feio, meus irmãos, com muitas das nossas responsabilidades, mas continuamos a nossa trajetória, porque é preciso cair e levantar todas as vezes, meus irmãos. Enquanto nós estivermos aqui na senda reencarnatória, nada de cair e ficar embaixo, não, caiu, levantou, prosseguiu, caiu novamente, levantou novamente, prosseguiu, 1 milhão, infinitas vezes, porque é igual o perdão que Jesus recomendou, né? Não se pode ter limite para as coisas do Espírito. O Espírito é o ser maior da evolução, meus irmãos, e nós, espíritas, temos conhecimento disso com antecedência, e temos que ser felizes, meus irmãos, por esse conhecimento, porque a felicidade está conosco muito mais do que com as outras religiões. Eu agradeço a oportunidade e peço a Jesus e aos mentores espirituais que deem alívio àqueles que estão desencarnando no dia a dia através do coronavírus. Muita paz, meus irmãos.